Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos dar continuidade à correção da atividade referente a paisagens, especialmente para os alunos do Afonso Mafrense, do EJA sexta etapa. Então vamos lá. Na aula passada, corrigimos as atividades relacionadas ao conceito de paisagem na questão 1, tanto paisagem natural como paisagem geográfica. Fizemos comparações de fotos antigas, tanto de paisagem natural como de paisagem geográfica ao longo do tempo, para fazer a reflexão de interpretação individual que cada um possuímos, de acordo com a nossa visão e a nossa percepção de paisagem. Diferenciamos também que a paisagem natural ela também altera ao longo do tempo. Claro que, comparado à paisagem geográfica, que é promovida pelo homem, aqui é bem mais lento da paisagem natural do que a paisagem geográfica, que é bem mais acelerada. E desenhos que vocês tiveram que fazer inicialmente, sobre relacionado a cada uma das paisagens que foram estudadas. Então vamos dar continuidade. Quanto aos conceitos e categorias de análise do espaço geográfico. Primeiro, o conceito de nação. O que é a nação? A nação é a reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, que falam o mesmo idioma e têm os mesmos costumes. Muitos tratam a nação de uma linguagem mais asiática como clãs, que vieram de um grupo, de um mesmo grupo étnico, de uma linhagem sanguínea e que abordaram o mesmo idioma e possuem os mesmos costumes, formando assim um povo. Claro que existem nações que possuem territórios fixos, como é o caso da nação brasileira, nação americana, dos Estados Unidos, como o caso do Japão, porque são nações que possuem um povo, que possuem território. Mas também existe povos que não possuem território, como o caso dos curdos, dos palestinos, tibetanos, do povo da Caxemira, dos bascos e chechenos. Todos eles são exemplo de nações que existem em diversos locais do mundo todo que não apresentam território. Então, um dado interessante aqui, apesar dos elementos do território, língua, religião, costumes e tradições, melhor dizendo, a cultura desse povo, por si só, isso não vai constituir o caráter de uma nação, como está sendo citado aqui durante a história destes povos. Os curdos, especificamente no Oriente Médio, é encontrado em vários países do Oriente Médio. O palestino, os palestinos que no caso perderam suas terras no período da Idade Média, foram perseguidos pelos romanos. Os tibetanos, o povo da Caxemira, os bascos e os chechenos. Isso aqui são mais povos asiáticos que buscam reivindicações em seus antigos territórios, que por meio de processos históricos eles foram expulsos e reivindicam seus territórios antigos. Eu vou citar um exemplo. Imagine que a nação brasileira, porventura de algum conflito, seja forçado a sair do Brasil. Aí vai ter uma leva de imigração muito forte, de saída de brasileiros, e vamos imaginar que daqui a 500 anos essa população, esses descendentes de brasileiros, reivindicam o território que pertencia no passado a nós na atualidade. Foi isso que aconteceu com esses povos aqui. Estude um pouquinho sobre a origem e a cultura desses povos na atualidade. Vocês vão estudar isso mais à frente nos próximos estudos. Povo, conceito de povo. Povo é a população do Estado considerada sobre aspectos puramente jurídicos. Possui legitimidade, sendo constituído por um grupo de pessoas entendidas em sua integração em uma ordem estatal, ou seja, entre a figura do Estado. Vocês lembram? Estado com E maiúsculo. Pode ser também compreendido como conjunto de indivíduos sujeitos às mesmas leis, ainda que formado por diversas etnias, culturas, línguas, históricas e aspirações diferentes. Vamos citar o exemplo do Brasil. O Brasil ele é tratado como povo miscigenado,
que foi oriundos do branco, no caso europeu, do índio e do negro. Esses três povos, eles trouxeram suas culturas, suas línguas e seus costumes e misturou dentro do nosso território. Então, a partir daí, a população brasileira, o povo brasileiro adquiriu uma nova identidade. Podemos tratar isso como povo. Outro termo que a geografia também muito utiliza é a população. O que é a população? É apenas o que? Uma contagem de dados absolutos ou relativos dentro do próprio território. População brasileira, 210 milhões de habitantes, podemos chamar de população. Então vão aprendendo e diferenciando os termos de nação, de povo. Estado, pessoal, estado, caixa alta maiúsculo. Vocês estão percebendo aqui, né? É uma forma de organização política. Além de política, também tem a organização geopolítica. É uma entidade com poder soberano. Vamos citar o Estado brasileiro, com suas leis, com a figura do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, controlando o nosso território. Ou seja, e também para ser considerado um Estado tem que ter uma área territorial delimitada por meio de fronteiras. Essas fronteiras, elas vão ser controladas por essas forças estatal, ó, é maiúsculo, força estatal. Então podemos dizer que as funções tradicionais do Estado, ó, englobam também três poderes: o poder executivo, que é na figura do presidencialismo no caso do Brasil e seus ministros; o poder legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado; e o poder judiciário na figura do STF. Os três devem funcionar de maneira interdependente, sem influenciar e viciar um ao outro. Então, numa nação, o Estado desempenha funções políticas, sociais e econômicas, e possui também uma Constituição, uma Constituinte, que é a última do nosso país, é de 88, e que cria a figura do Estado. Vamos relembrar aqui. Quando vocês ouvirem essa palavra aqui, ó, Estado, sem cedilhas, com E minúsculo aqui, lembre-se das antigas províncias, que se remete a territórios estatais dentro do Estado Maior. Estado Maior Brasil, e esse estado com E minúsculo, Piauí, Bahia, Maranhão, Pernambuco, e assim vai. Tranquilo? Então, possui essas diferenciações aí. Outro conceito, pessoal, que é muito utilizado na geografia é o de fronteira, que é uma linha convencional que vai marcar os limites de um estado, ou seja, de um país. As fronteiras, elas podem ser fisicamente artificiais ou imaginárias, ou pode ser natural. Vamos citar o exemplo do Brasil. O Brasil, ele faz fronteira com a maior parte dos países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Os demais promovem fronteira de maneira artificial, por meio de pontes, ou de maneira natural, por meio de um rio. Para você ter ideia, não somente os estados maiores, os países, como as províncias, os estados dentro do próprio país, como o caso do Piauí, Maranhão, Bahia, Pernambuco. O exemplo que eu estou citando para vocês, ó, fronteira entre Teresina e Timon. Teresina pertencente ao estado do Piauí e Timon pertencente ao estado do Maranhão. A fronteira tanto artificial, uma ponte que separa os dois estados e os dois municípios, como a natural, que é o rio Parnaíba. Então é um tipo de fronteira de delimitação territorial. Outro exemplo é a fronteira artificial, a fronteira imaginária. Brasil e Bolívia é apenas uma linha imaginária que separam os dois países e possui sinalizações como a placa aqui indicando fronteira Bolívia e Brasil. Então a fronteira nada mais é do que uma demarcação territorial de um país ou de um estado. Alguns autores geográficos também tratam as fronteiras dentro da mesma cidade, dentro do mesmo bairro, mas isso é algo mais específico, para delimitar bairros, zonas, ou como antigamente nos anos 80 e na parte dos anos 90,
as fronteiras clandestinas promovidas por gangues, por traficantes e etc., que não é institucionalizado, não é legalizado. Outro conceito que é muito abordado é o local. Na atualidade se resume ao recorte de uma área física, sítio e outros pontos de passagem ou lugares que você não possui identidade. Vou imaginar que porventura você vai visitar algum parente em algum local em determinada localidade da cidade, ou você vai no supermercado, podemos chamar isso de local. Por quê? Porque você não tem familiaridade e convívio permanente naquela área física, então podemos chamar de local. Então as localidades, dentro do conceito geográfico, é aquela área física, aquela parte que você não cria identidade, como vocês, diferente do que vocês estudaram no conceito de lugar. O conceito de lugar é aquele que você mantém identidade, é o que você mantém familiaridade e vai tendo uma simbologia e um apego ao longo do tempo. E aqui não, o local é aquele que você praticamente não cria identidade e nem apego. É apenas um ponto de passagem que você talvez não perceba. Faça um experimento. Quando for realizar alguma caminhada, alguma atividade física, a percepção dessas localidades ela se torna bem maior, diferente de que você transitasse por meio de um veículo, por meio de um carro ou uma moto. A percepção a pé é bem melhor do que a percepção por meio de veículo. Aí o dicionário traz 29 sinônimos de local, que você pode utilizar como lugar, área ou região não especificada. É aquilo que os geógrafos trabalham. Localidade, área, espaço, ponto, região, zona, parte, terra, território, localização. Ou seja, é muito confuso porque essa definição ela não se tornou precisa, mas para o geógrafo é essa primeira parte que vocês viram aqui. Então, exemplo, ninguém pode entrar no local do crime sem autorização. Por que local? Porque é apenas um ponto de passagem para a polícia civil que está investigando, a polícia militar que está mantendo controle e talvez até pelas próprias vítimas ou criminosos que cometeram crime naquele local. Por quê? Porque não é muito comum. Vamos imaginar que uma rua acontece um imprevisto, algum acidente, algum crime, aquilo ali é um local. Porque aqueles personagens, aquelas pessoas não criaram identidade nem laços. Diferente da sua casa. Da sua casa você pode chamar de lugar. Sétima questão. Você conseguiria distinguir uma paisagem do campo e da cidade? Comente cada uma identificando como paisagem geográfica ou natural. Vamos voltar agora novamente para o conceito de paisagem. Claro que sim, pessoal. Tanto que na atividade anterior exercitamos esses pontos de percepção e de interpretação das paisagens. Então o campo, podemos dizer que possui elementos de paisagem natural e também possui elementos de paisagem geográfica. Ele possui muito mais elementos de paisagem natural. O campo possui muitos, se a gente colocar aqui, mais elementos de paisagem natural do que paisagem geográfica. Vou botar aqui paisagem geográfica. Então aqui predomina muito mais paisagem natural no campo do que os elementos humanos, que da paisagem geográfica. Então o que predomina muito no campo é atividades do setor primário. Para quem não lembra, a atividade do setor primário é aquele promovido pela agricultura, pela pecuária e pelo extrativismo. É muito comum no campo, como plantações, fazendas, animais e pecuária. Pode gerar uma confusão aos olhos de quem percebe essa paisagem, de achar, por exemplo, que a plantação de eucalipto, a plantação de arroz seja natural, porque se trata de uma vegetação. Mas não, pessoal, cuidado, não é uma paisagem natural, é uma paisagem geográfica, porque foi o homem que plantou, o homem que produziu, o homem desmatou aquela vegetação nativa, que foi a natureza que criou, chamada de primeira natureza, e o homem só fez alterar. Então podemos chamar de paisagem geográfica, apesar de ser uma plantação. Cuidado com essas pegadinhas aí durante as provas. Muito bem, então a criação de animais,
criação de bovino, de caprino, de suíno e etc. Diferentemente da cidade, a cidade possui elementos também de paisagem natural em menor quantidade. Se resumindo, em parques, matas ciliares, etc. O que sobrou da antiga paisagem natural. E a paisagem geográfica é dominante, como casas, avenidas, pontes e prédios e etc. Fruto do processo de urbanização. Vocês lembram qual é o conceito de urbanização? É quando a maior parte da população de um estado, ou de um país, ou de uma cidade, etc., vive mais no campo. E no Brasil isso se estabeleceu a partir de 1970, por causa do êxodo rural, da mecanização agrícola. Então, a maior parte da população que antes era agrária, que morava no campo, começaram a migrar para as cidades. E a partir daí, os elementos marcantes da urbanização se tornaram parte da paisagem geográfica. Exemplos aqui, observem. Uma imagem aqui da revista Globo Rural. Aqui predomina muito mais elementos da paisagem natural, apesar de possuir pastos. Um pasto também é um tipo de paisagem geográfica, porque foi o homem que produziu. E esses animais aqui também são da paisagem geográfica, porque é fruto da criação humana. Porque aqui antes existia uma vegetação nativa, criada pela natureza, novamente, é paisagem natural. Criada pela natureza, de novo, primeira natureza, paisagem natural. Segunda natureza, alteração do homem na paisagem geográfica. Outro exemplo aqui, Jornal do Comércio. Aqui é uma paisagem geográfica. E ao fundo, você pode perceber que dentro desse cultivo, dessa fazenda, predomina muito elementos de paisagem geográfica. Mas podem afirmar com certeza que no campo predomina mais uma paisagem natural. E fonte da cidadeverde.com, a cidade de Teresina, Piauí. Perceba que os elementos de paisagem geográfica são marcantes, como aqui o caso da Zona Leste. Predomina conjunto de edifícios. E na cidade de Altos, perceba que ainda existe muita paisagem natural ou geográfica, principalmente plantações de manga, que é muito comum na cidade. Brincando, pessoal, porque, como eu falei, a cidade de Altos é conhecida pela terra da manga, mas aqui predomina muito mais casas e construções humanas, então é paisagem geográfica. Oitava questão: diferencia o termo paisagem geográfica ou cultural, que é promovida do homem. Existe alguma diferença? Na verdade, pessoal, o termo paisagem geográfica ou paisagem cultural ou humanizada é a mesma coisa. Os geógrafos colocaram essa diferenciação para determinar o termo paisagem cultural ou humanizada apenas para acentuar que o homem é o responsável pela alteração da paisagem natural. É para lembrar, é como se fosse um artifício metódico para lembrarmos que a paisagem geográfica ela é humanizada. Tranquilo? Nona questão, vamos lá. Comente a seguinte afirmação e justifique. As paisagens no mundo todo são iguais e permanentes? Não, pessoal. As paisagens elas se apresentam de maneira heterogênea e diversificada. A paisagem natural apresenta alterações em um tempo mais lento, ou seja, a paisagem natural, promovida pela natureza, essas mudanças são mais lentamente. Exemplo do tectonismo, do vulcanismo, da formação dos solos, da alterações das vegetações. Durante o conteúdo de tempo geológico, vocês lembram que demorou praticamente bilhões de anos para se ter uma alteração na paisagem natural. E diferentemente da paisagem geográfica, o ser humano ele altera isso de maneira muito mais rápida. Detalhe, mesmo a paisagem apresentando semelhanças entre si, a paisagem, como o caso aqui entre si, possui diferenças em seus elementos. Por exemplo, a savana africana e o cerrado, e as cidades dos países desenvolvidos, como vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui na internet. Observe, savana e cerrado. A savana é um tipo de formação vegetal encontrado no continente africano. Ele possui características naturais parecidas com os da savana do cerrado brasileiro.
O cerrado ele também possui característica de savana, mas ele possui, dentre das espécies de animais e de plantas, algumas diferenciações. São parecidos, pessoal, são semelhantes, mas não são iguais. Cuidado, viu? Assim também como as cidades de países desenvolvidos ou desenvolvidos. Eles possuem também semelhanças entre si. Por exemplo, nos países subdesenvolvidos existe a favelização. Subdesenvolvidos, os países mais pobres, a favelização. Enquanto que nos países desenvolvidos o processo de infraestrutura, saneamento básico é bem maior. Como eu estou trazendo aqui para vocês, ó. Cidades, subdesenvolvidos, países. Vamos lá, ver o que aparece. Observe, ó, favelização, tanto em Mumbai na China, na Índia, como na Cidade do México, como no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, ó, possuem semelhanças entre si. Ó. Posso dar exemplo da favelização, dos problemas das grandes cidades, problemas urbanos como a violência, a prostituição, a criminalidade, as drogas, então possui pontos em comum. Mas lembrando, apesar de possuir pontos comuns e semelhanças, elas não são iguais, elas são diferentes. Assim como cidades de países desenvolvidos. Apresentam organização, ó, infraestrutura, mas não são iguais. Ficou tranquilo essa parte aí? Então é isso, pessoal. E para encerrar, acessem o link deste vídeo, que eu não posso aqui mostrar para vocês na aula por causa de direitos autorais da FTD e Educação, da editora, que mostra uma alteração numa cidade ao longo do tempo. Por exemplo, um bairro onde você mora, ou a cidade onde você mora, ela é diferente da época do seu pai, da época do seu avô. Anos 70, anos 80, anos 90, anos 2000, 2010 até 2020, cada década alguma alteração, algum tipo de manifestação de elementos na paisagem dessa região, ou dessa cidade, ou desse bairro, sofreu. Você pode citar o exemplo da rua de onde você cresceu na casa dos seus pais, ao longo do tempo passou por processos de transformações, como asfalto, como reforma das casas, pessoas se mudaram, venderam as suas residências para a construção de armazéns e etc. Então, pessoal, curtem o vídeo, conclua essa parte aí avaliativa da atividade 2, continue estudando, não desistam e até a próxima, pessoal. Um abraço a todos.